Olá pessoal, diretamente de Xi'an, na China, vamos mostrar para você neste vídeo tudo o que você precisa saber para organizar a sua viagem para a China. O que você precisa fazer antes da viagem e o que você tem que fazer quando estiver por aqui. Vem com a gente! Esse vídeo está dividido em 3 partes. O que você precisa fazer antes do embarque com relação ao seu visto, algumas outras providências que são super importantes e que também precisam ser feitas antes de você vir para cá, e algumas dicas que podem te ajudar a se virar na China, todas a partir, é claro, da nossa experiência. E a nossa viagem para a China já começa a se concretizar. Acabamos de sair do consulado, demos entrada nos nossos vistos. Vai sair rápido, em coisa de uns 4 dias, né? Só a gente fazer o pagamento, já estamos bem empolgados, né? Já estamos indo para a China, esse é o sentimento. Não muito tempo depois de nossa entrada no país, quando brasileiros ainda eram obrigados a solicitar visto, esse expediente deixou de ser cobrado de brasileiros. Assim, na prática, quem viaja para a China tem agora caminho livre, pelo menos até o dia 31 de maio de 2026, quando essa medida está prevista para ter validade. Depois desta data, o visto poderá ser novamente requerido. Neste momento, no entanto, caso você vá para a China para estadias de até 30 dias, com propósitos de turismo, negócios, intercâmbio cultural ou trânsito, tudo livre. Se você não se enquadra nessas condições, atenção desde já! Nós vamos deixar na descrição deste vídeo o link para o consulado, porque algumas das informações que nós vamos dar aqui para você pode ser que elas sejam atualizadas. A primeira coisa que você tem que observar é onde você mora e qual é o consulado que você deve ir, porque não há consulado em todas as capitais. Eles estão atendendo algumas regiões. Por exemplo, o consulado do Rio de Janeiro dá conta da região sudeste e da Bahia, por exemplo, que está na região nordeste, né? Então você precisa saber exatamente onde é que você precisa ir. Outra coisa importante, você vai preencher um formulário online que está em chinês, mas tem informações em inglês. Então, se você fizer com calma, você consegue preencher sem precisar de que algum agente, um despachante, por exemplo, faça para você. Então, é seguir todas as orientações, preenche e vai dar tudo certo. Após preencher, você vai ao consulado com a documentação exigida, que é a passagem aérea, as informações sobre suas hospedagens, uma foto nas designações que tem lá no site, e vai marcar um dia, um horário, e você vai lá ser atendido para a entrevista. A entrevista é super rápida, vão tirar suas digitais, fotos, vão te dar um papel para você pagar. Quando você pagar no banco, né, essa quantia, que é em torno de 400, 500 reais mais ou menos, em alguns dias o seu passaporte, o seu visto vai ficar pronto. Então, com aquele mesmo papelzinho que você levou e pagou, você volta ao consulado para pegar o seu passaporte. Importante, você não pode perder esse papel. É só com ele que você pega o passaporte. Inclusive, qualquer pessoa com o papel pode buscar o passaporte para você. Feito isso, tranquilo, vamos planejar a viagem. Bom, e agora? Como é que você vai se virar, né? Como é que você vai se organizar para vir para cá? Entre aquelas pessoas que já estão pesquisando sua viagem para a China, já deve ter visto em algum local que há restrições para alguns aplicativos que a gente costuma usar, né? Como o Google Maps, o WhatsApp, Instagram, o Google, o seu Gmail, se você usa Gmail. Então, todas essas redes, né, elas são bloqueadas aqui por uma questão de regulação do governo chinês. Ah, então não tem internet na China? Tem internet na China. Você pode acessar vários outros sites, inclusive do Brasil. A questão são esses. Só que esse a gente tem usado com muita frequência, certo? Para se comunicar com a família, para postar suas fotos de viagem, né? Então, como é que você faz com isso? No nosso caso, nós pesquisamos um provedor de internet, né, que é um eSIM internacional, e que está dando super certo até agora, com alguns problemas. Então, para a gente ter a nossa internet e que dá acesso, né, a todos esses aplicativos que a gente usa com frequência, nós contratamos a Olafly, que é uma empresa mexicana e que tem eSIMs, né, que é o cartão virtual. Você não vai receber um cartão
um chip de celular, mas é virtual. E você vai ter acesso, né, enfim, à internet com aqueles dias que você contratar. É importante dizer que não existe só a Olafly, tá? Foi o que nós escolhemos, porque ela dá acesso a dados ilimitados no pacote que a gente comprou, são dados ilimitados. Eles têm um serviço de assistência ao consumidor 24 horas, durante todos os dias da semana, por WhatsApp, inclusive em língua portuguesa. Então isso é muito importante, porque nós tivemos algumas questões e conseguimos resolver entrando em contato pelo WhatsApp. Importante frisar que não temos nenhum patrocínio da Olafly, esta é a nossa experiência. Outros viajantes têm experiências com outras empresas, né? Então, uma coisa que é super importante é que você precisa contratar a Olafly ou a que você escolher antes de vir para a China. Aqui você não vai conseguir, porque eles mandam pro teu e-mail, eles mandam por conversa por WhatsApp, então você não vai ter acesso. Como é que você faz? Você, em qualquer momento, você compra, entra em contato com eles pelo site, você compra, vai receber o eSIM, vai ter toda a orientação, é super tranquilo, muito intuitivo, e você só aciona quando você chegar na China. Então você fica naquela tensão, porque a gente ficou na tensão, aí será que vai funcionar, não vai funcionar? Então assim que a gente pisou no aeroporto, o eSIM card que a gente contratou da Olafly está funcionando bem até agora, VPN funcionando bem até agora, e conseguimos comprar o bilhete do metrô usando o Alipay com todas essas internets aí que nós conseguimos. Tá dando certo até agora. Eu acionei e funcionou super bem até agora, né? Qual foi o problema que nós tivemos com a Olafly? No pacote contratado, é dito que você pode rotear, né, sua conexão até 500 megabytes diário para alguns dispositivos. Então nós contratamos para um telefone apenas e os outros dispositivos a gente roteava. Acontece que assim, quase que a cada 3 dias a gente tinha que entrar em contato para dizer que não estava roteando. Aparecia mensagem de aparelho conectado, mas sem internet. Então eu entrava em contato, conversava, não sei o que, levava ali uns 10 minutos na conversa e aí resolviam a questão. Então essa foi a parte chata, né? Mas enfim, na nossa experiência pode ser que com outras pessoas isso não aconteça e não sei por que isso estava acontecendo sempre, mas funcionou. Então com relação à internet, né, você vem com uma internet já contratada. Ah, mas e o VPN, né? O pessoal também tá pesquisando e fala do VPN. Ah, chego lá, contrato o VPN que vai fazer uma conexão como se eu estivesse em outro país. A gente também contratou uma VPN da NordVPN. A gente fez uma pesquisa, mostraram 3 que sempre estava funcionando na China, só que chegou aqui e não funcionou. Não sei se é porque a gente estava usando a VPN no Wi-Fi dos hotéis e não porque nós não compramos um cartão aqui na China, ou se simplesmente esse firewall, né, do chinês já conseguiu pegar o NordVPN e ele não funciona mais. Então, na nossa experiência, o NordVPN não funcionou no Wi-Fi de hotéis, né? Então a gente, enfim, não sabe por quê. A Olafly, então, tem salvado a gente nestes momentos. Outros 2 aplicativos importantíssimos para você fazer sua viagem na China com tranquilidade e que você deve já sair do Brasil com eles instalados no seu celular. Um é o Alipay e o outro é o WeChat. Além de serem aplicativos que são para pagamento, são também para comunicação e outras questões que a gente vai falar no final desse vídeo, quando a gente for contar a nossa experiência. Então, aguenta aí, fica ouvindo até mais um pouquinho que a gente vai explicar para vocês como é que eles funcionam. Outro aplicativo que é importante você já sair com ele instalado é o Badu. É um aplicativo como o Google Maps, só que é todo em chinês. Ai, como é que eu faço? Tradução de tela. A gente vai explicar mais adiante como faz isso. Baixa ele aí onde você mora e já vai utilizando, porque ele vai funcionar no Brasil também. Então você já vai utilizando, né, e se familiarizando com ele. É uma dica interessante. Lembra que eu falei que você precisava, para fazer o seu
visto de ter já as reservas de hotel? Pois então, a gente fez pelo Booking, né? Só que o Booking tem um número limitado de hotéis na China, mas a gente conseguiu fazer nossas reservas. Vimos depois que pelo Trip.com você consegue fazer reservas em outros hotéis, porque o leque de ofertas é bem maior. E esse site, Trip.com, também vai ser importante caso você queira comprar alguns passeios, algumas atrações. Então tem tudo lá explicadinho e com os valores, e aí você decide se você quer contratar uma excursão ou se você vai fazer tudo por conta própria. Mas pesquise no Trip.com. Não estamos sendo patrocinados, ok? Dica importante. A China é o país das multidões e aqui a galera passeia, viaja, vai às atrações, sempre tudo tá muito cheio. Então não fica pensando assim, quando eu chegar lá eu reservo, porque pode chegar e não ter mais ticket para você fazer a visita ao local que você saiu do Brasil sonhando em visitar. Então não menospreze isso. Tudo que você puder fazer com muita antecedência, você faça a sua reserva, porque vai ser importante. Nós deixamos de visitar 2 atrações porque não fizemos a reserva com antecedência, chegamos lá no dia e já não tinha mais como entrar. E uma outra, a gente ficou muito tempo na fila, conseguimos o ticket, mas assim, a gente perdeu um tempão na fila. Se a gente tivesse feito com antecedência, já tinha aproveitado muito melhor, né, a atração. Então, tudo com muita antecedência. Tá certo que no dia tal você quer ir visitar o Museu X? Reserva com antecedência. Nós conseguimos comprar os ingressos aqui, mas a gente perdeu muito tempo na fila, então recomendamos que você compre com antecedência. E aqui, gente, sobre antecedência, eu vou fazer um parêntese. Muitas atrações liberam a compra de tickets ou reserva para acessar, porque às vezes é de graça, mas você precisa da reserva, às vezes com 15 dias de antecedência. Mas você já está planejando sua viagem, sei lá, com 2, 3 meses antes. Nos atravessadores, nos sites atravessadores, tipo Trip.com ou China Highlights, que vamos falar mais adiante, você pode fazer a sua reserva. Você pode até pagar. E eles vão te informar o seguinte, olha, daqui só com 15 dias de antecedência ou só com 6 dias de antecedência que a gente vai comprar o seu ingresso. Mas nada garante que a gente consiga, porque eles também vão entrar ali na fila e pode ser que não consiga. Então você paga para este atravessador e fica aguardando a compra. Nós fizemos isso comprando os bilhetes para os Guerreiros de Terracota com antecedência, e só 6 dias antes da nossa visita é que a gente recebeu a confirmação, né? Porque então você fica avaliando aí como é que é essa sua antecedência, quantos dias, né? Isso é importante você mensurar e avaliar na hora de fazer a sua pesquisa e a sua compra. Bom, outro ponto de atenção envolve exatamente o traslado nesse país que é imenso, como todos sabemos, né? A gente definiu nosso roteiro de viagem, né? Isso é parte, né, da modelagem da viagem, né? E nós fomos estudar como é que quais seriam as melhores maneiras de fazer esse deslocamento. Logo vimos que há 2 formas, né, mais usuais, né? Num país desse tamanho, avião, né? E de outro lado, fazer o uso dessa rede de transporte ferroviário de alta velocidade, que é realmente impressionante, né? Fomos consultar o avião, fomos ouvir, né, a experiência de outros viajantes e ficamos um pouco chocados com a quantidade de relatos de problemas, né? Problemas de atraso de voo, de cancelamento. Parece que essa é uma questão ainda não muito bem resolvida aqui na China, né? Então a gente se deslocou para olhar o nosso deslocamento de trem, né? Então a gente foi, como é que a gente vai fazer essa compra, né? A gente já viaja há muitos anos, né? Há mais de 10 anos, e a gente sempre vai à fonte, né? A fonte é a companhia, o site oficial, né? O site oficial da companhia ferroviária. E fizemos o mesmo, né, com relação à China. O site se chama 12306, né, .cn, e é um site que é um site pouco amigável, né? É um site em chinês,
Ele tem uma versão em inglês que parece que também funciona com muita dificuldade. Eu digo parece porque a gente tentou incansavelmente fazer a compra pelo site oficial e sem êxito o tempo inteiro. Fomos ficando cansados e fomos ouvir mais uma vez o que os outros viajantes já tinham pensado como solução. E nos deparamos com duas agências, porque são duas empresas, né, que são intermediários, digamos assim, de quem está fora da China para comprar passagens nessa malha ferroviária, né? A primeira, a Úrsula já falou, é o Trip.com, né, que além de passagem de trem tem também atrações, né, tem uma série de serviços na Trip.com, assim como também a China Highlight, também, que é uma outra agência que também vende passagens não aéreas, mas ferroviárias, né? Então a gente fez uma compra, nós compramos metade do nosso percurso antes de embarcar, né, na China Highlight e olha, sem nenhum problema, nenhuma queixa. É um site em inglês, né, ambos são sites em língua inglesa, são sites muito intuitivos, você vai preencher lá com seus dados. É muito importante em tudo aqui na China que você preencha com os dados que estão contidos no teu passaporte, né? O teu nome tem que estar idêntico ao que está no passaporte, né? Aí você vai falar, pô, mas isso é óbvio. Não, nem sempre, porque lembre-se, quem tem, por exemplo, um sobrenome com tio ou com C cedilha, ele não acento, nada disso aparece no passaporte, né? Então, se não aparece no passaporte, você não deve preencher isso nesse formulário, né, para a compra do seu bilhete ferroviário, porque se tiver um caractere diferente, vai ser barrado. Porque barrado aonde? Porque na verdade a emissão do bilhete, não existe uma emissão de um bilhete físico. Esse é um ponto super importante que é importante entender desde já, né? A gente até ficou assim um pouco inquieto, ansioso, né? Porque, né, é muito, digamos assim, traz um certo conforto você ter um bilhete na mão, tá aqui meu bilhete, eu vou embarcar, né? Nada disso a gente tinha. Então a gente se dirige à estação de trem, né, e vai, lá na hora de embarcar, você apresenta o passaporte, né? O passaporte vai ser lido numa máquina. Então ali está, de alguma maneira, registrado que você comprou o bilhete e, portanto, tem autorização para embarcar. Entende? Então é por isso que é muito importante que esse bilhete, esse registro feito no site, né, relativo ao bilhete, seja idêntico ao passaporte. Ah, mas eu não vou saber qual é o meu vagão e o meu assento? Você recebe um e-mail com todas essas informações. Mas é isso que o Carlos falou, é fundamental. Se eu tiver um errinho, não vai entrar. E aí já perdeu sua viagem. Saímos cedo para chegar aqui na estação de trem de Pequim e não ter nenhum tipo de problema, né? A gente viu outras pessoas recomendando chegar cedo para poder se encontrar. Chegamos aqui, estação bem organizada, informações em chinês e em inglês. E agora a gente está assim, procurando onde a gente vai embarcar. Vamos na venda de tickets, porque a gente já comprou online, mas tem uma recomendação para imprimir o ticket e a gente vai ver isso agora. Tranquilo. Perguntei para ela, falei que a gente tinha comprado e que eu gostaria de ter versões impressas. E ela pediu o passaporte e verificou e imprimiu, sem nenhum problema. Bom, fomos orientados a imprimir o ticket, porém a gente só tem acesso mesmo colocando o nosso passaporte na máquina. Então o ticket, até agora a gente não viu nenhuma serventia para ele, uma vez que a gente já tinha as informações do vagão e dos assentos. Bom, pessoal, a gente tem visto em alguns vídeos, né, a galera que vem aqui pra China, e algumas pessoas afirmam o seguinte: não se usa mais dinheiro na China, é só o aplicativo. Não é bem isso. Os aplicativos são utilizados com muita frequência, assim como a gente tem usado com muita frequência no Brasil o Pix e o cartão de crédito. Porém, se você tiver algum problema com a conexão com a internet, você vai conseguir pagar com dinheiro sim, porque nós já utilizamos dinheiro em diversas ocasiões, no metrô, mercado,
supermercado, restaurante. Então não fique desesperado com isso, tá bom? Pode vir com dinheiro, vem com cartão, vem com aplicativo. Gente, para receber pagamento, ninguém vai rejeitar o dinheiro, certo? Eu diria mais, acho que vale por precaução trazer o dinheiro, porque havendo algum problema... Exatamente, traz uma quantia pequena, enfim. Faz aí o seu cálculo e vem feliz. E falando em pagamento, vamos falar então desses dois aplicativos, o Alipay e o WeChat. O WeChat é uma rede social, né? É como se fosse o nosso WhatsApp, mas ele tem vários mini programas que dão acesso, por exemplo, a algumas atrações. Você pode fazer reservas por ali, né? Ah, como é que eu faço? Pesquisa o nome em chinês, joga lá na busca, vai aparecer, vai traduzir na tela que você consegue alguma coisa. Mas eu quero falar do pagamento agora. O que você vai fazer? Você vai cadastrar o seu cartão de crédito internacional e não esqueça de avisar o banco, né, que você vai fazer uma viagem, senão você não compra nada aqui. Ou então, cartão de viagem, né, que muitas pessoas têm utilizado. Nós escolhemos o Nômade, também não estamos sendo patrocinados, porque nas nossas buscas eu tinha visto que o Wise estava dando algumas questões, alguns problemas, então não utilizei esse. Então em um aplicativo eu coloquei o meu cartão de crédito que eu uso no Brasil. No outro aplicativo eu coloquei o cartão da Nômade e funcionou super bem. Como é que você descobre se ele está funcionando bem? Só aqui na China. Eu fiquei apavorada, porque eu tentava mexer em casa para ver, mas você não tem como utilizar lá. E aí até que eu vi uma pessoa fazendo um vídeo como esse, dizendo assim, relaxa, quando você chegar lá vai funcionar. Então eu digo a mesma coisa para você. Se você cadastrou o seu cartão, se é um cartão internacional, você avisou o seu banco que você vai viajar, quando chegar aqui, ele vai funcionar. Sem problema nenhum. Então o nosso tem funcionado super bem para pagar hotel, fazer compra, pagar bilhete de metrô, comprar coisa na rua, né, vendedor ambulante. Então tem funcionado super bem. Então cadastra direitinho, vem para cá e confia, vai funcionar. Bom pessoal, esse aqui é o WeChat. Sugiro que vocês sigam o plantão da embaixada no Brasil, coloquem como amigo, né? Sigam contato, como faz no WhatsApp, né? Precisando de alguma coisa, entre em contato com eles, graças a Deus nunca precisamos. Mas enfim, vamos à questão dos pagamentos, né? Então você entra no seu aplicativo WeChat, vem no sinalzinho de mais. Vem aqui, ler ou dinheiro. Você vai clicar no ler e vai escanear, por exemplo, né, o QR Code do local que você vai fazer a compra. E aí você coloca o valor. Essa é uma forma. A outra forma é aqui, ó, dinheiro. Você clica em dinheiro e aí vai aparecer essa tela. Nessa tela, o local que você fez a compra é que vai ler, né? E vai debitar na sua conta. Um brasileiro que já está aqui na China há algum tempo nos deu uma informação interessante. Nós não testamos, foi essa a informação que ele deu. Se você tiver sem internet, você abre nessa página que vai debitar no seu cartão de crédito. Quando você tiver internet novamente, aí você vai receber a mensagem da compra, né? Aí sempre vem aqui, ó, a mensagem das suas compras, né? Onde você comprou, o valor, vem tudo discriminadinho aqui, então você ainda consegue fazer um controle, né? Esse é o WeChat. Aqui o Alipay também é a mesma coisa. Se você vai escanear, o QR Code, né? E aí vai aparecer lá para você pagar a conta. Receber e pagar, a mesma coisa. A pessoa vai chegar aqui e vai escanear e aí você vai, enfim, né, ter debitado no seu cartão. Como a gente falou para vocês, ó, Trip tá aqui, hotel, meus aplicativos, tradução. Então essa aqui tem uma interfacezinha que você consegue mexer, né, com algumas coisas em português. Só que aí você vai entrando no aplicativo, é tudo em chinês mesmo. E aí o que você faz quando é tudo em chinês, né? Por exemplo, aqui é o Baidu, como eu falei para vocês, que é um mapa, né? Então, enfim, você vai, como eu falei, vai treinando nele em casa, mas como é que eu faço aqui, como eu me viro? Às vezes eu jogo a palavra que eu quero, o local, coloco aqui, copio no Google Tradutor,
né? Escrevo em português, aparece a tradução em chinês, copio e coloco aqui, né? Então aqui já tem algumas copiadas, nem sei o que é isso. E aí você tá com dúvida, né? O que tá acontecendo aqui no meu celular, eu consigo traduzir a tela. Então tem a informação. Ah, isso aqui é o check-in hoje, o hotel que eu estou, né? Então ele vem com as informações todas do hotel, né? E aqui o mapa da cidade, né? Então você clica aqui, ele vai te dar a sua localização. Então muita coisa é muito parecida com o Google Maps, né? E aí você vai traduzindo a tela para você se informar direitinho, né? A gente tem, o que a gente tem feito? O Google Maps às vezes enrola a gente, leva para algum outro lugar que não era, assim, o destino ele coloca errado e a gente vai comparando com esse aqui. O Google Maps aqui na China, ele só vai te dar a informação para caminhada ou para carro, não dá de transporte público. Aqui vai te dar o transporte público, as estações de metrô, ônibus que vai pegar, tudo aqui. Mas aí você tem que ir traduzindo a tela. Ou se você fizer chinês, não precisa de nada, souber chinês, não precisa traduzir tela, né? Mas enfim, para nós que não sabemos, isso aqui é super importante. Se você não se desesperou até agora, sem dúvida vai tirar de letra o transporte público das cidades chinesas. Para comprar seu bilhete, você também usará seu WeChat ou Alipay. Tudo contando com interfaces e orientações em língua inglesa. Facinho. Bom, pessoal, quem está acostumado a viajar, né, e tá passeando muito o dia inteiro, chega uma hora que às vezes a gente fica num aperto com relação ao banheiro, né? Não tem às vezes um banheiro público disponível. Muitas cidades não tem, né? Algumas têm e são pagos, né? Acho que tem. Aqui em Pequim, pelo menos, a gente tem encontrado banheiros públicos aos montes, em vários locais, né? Não precisa pagar, banheiros bem cuidados. Tem um porém para as meninas, né? O vaso não é como que a gente está acostumado, aquele vaso de sentar, é um vaso para agachar. Enfim, aí é complicado, se a gente não teve esse treinamento, pode ocorrer algum acidente. Contudo, né, eu observei que em alguns banheiros tem um banheiro com acessibilidade, e aí sim é o vaso no padrão que a gente tem no Brasil. Então é um aperto que a gente consegue contornar. Então, meninas, é para fazer xixi agachadinho, acho que como se tivesse um pinico, né? Mas há muito tempo que eu não faço xixi num pinico, acho que desde quando eu tinha 2 anos de idade. Então, não sei usar. Assim como Pequim, Xangai é uma cidade bem provida de banheiros públicos. Então você não vai passar apertos por aqui. E assim foi em todas as demais cidades chinesas que percorremos. Banheiros públicos e sempre muito limpos. Não tenham medo. Aí, pessoal, tira da cabeça de vocês esse negócio que o pessoal aqui come barata, escorpião. A gente já falou disso, nada a ver. O pessoal come bem, as comidinhas gostosinhas. Eu tô comendo aqui uma trouxinha de... Eu não sei se é camarão ou caranguejo, que o tradutor ficou meio na dúvida do que traduzir. Mas é bom, é gostoso. Frutos do mar, delícia. Nós fizemos um vídeo só para tratar das nossas experiências culinárias na China. Vamos deixar na descrição deste o link para esse vídeo. Temos também uma playlist só com os hotéis em que nos instalamos na China. Você certamente vai aproveitar. Havendo dúvida, deixa nos comentários, a gente certamente vai te responder.
Que a sua viagem à China seja especial como foi a nossa. Até a próxima!